Oi, essa história é engraçada, pelo menos pra gente foi engraçado. Nós tínhamos um home care há alguns anos e estávamos começando o trabalho e, é claro, teríamos que treinar os técnicos e auxiliares que fossem trabalhar conosco e também treinar o curso de acompanhantes que a gente montou. Só que é claro que a gente ia precisar de um modelo, de um boneco que nós pudéssemos mostrar as técnicas para as pessoas e ver como elas atuavam, se sabiam, se não sabiam, mas era impraticável para a gente o preço que nós víamos de bonecos para essas atividades e a gente ficou pensando o que fazer. Aí tinha uma fábrica de manequim lá perto da empresa que funcionava em Benfica. A fábrica era embaixo do viaduto, lá no Jacaré. Bem, a gente se propôs a ir, ver, conversar e pedir que tivesse nesse manequim, se eles podiam fazer, né, as adaptações que a gente ia precisar. Os buracos onde passavam as sondas. Aí chegamos lá, só tinha homem no lugar horroroso, mas a gente foi na seriedade e na vontade de montar um boneco que nós pudéssemos trabalhar o que precisava. Chegamos lá, uma pessoa veio nos atender e nós muito sérias. E aí eu falei, moço, nós estamos precisando de um boneco para determinado fim, para enfermagem, e ele precisa ter algumas características. Vocês podem adaptar algum manequim a isso? Aí ele perguntou, mas o que vocês querem? Aí eu falei, eu queria que tivesse um furo aqui para a gente treinar, botar cânula, tirar cânula e botar macronebulização e outro furo na barriga. Tô chegando lá. Aí o moço ouvindo, aí eu falei, mas aqui nos órgãos genitais, o manequim só tem um bolozinho assim. Eu falei, só que aqui a gente precisava de um pênis. Aí ele me olhou, tipo, essas duas estão armando, né? Mas nós éramos muito sérias e estávamos com a intenção mesmo de um boneco que nós pudéssemos trabalhar. Aí eu falei, o senhor pode botar um pênis no boneco? Aí ele, posso sim. Aí eu falei, tá bom, porque aí a gente levanta. Ah, não, senhora, eu não posso fazer flexível, não dá para fazer. Aí eu falei, tá bom, então só bota o pênis em pé, porque é a posição melhor para a gente passar uma sonda. Aí tudo bem, tá, tratamos, pagamos a metade, ele ficou de entregar o boneco determinada data lá. Passou o tempo, nós estávamos na empresa, tocou a campainha, era a entrega do boneco. A gente desceu assim, ansiosa para ver o boneco que ia ajudar a gente a trabalhar. Mas quando a gente desceu, o boneco sentado no banco do carona, ele não tinha um pênis, ele tinha uma jeba desse tamanho. Quando a gente olhou aquilo, eu acho que o moço fez de... Não sei por que ele fez uma coisa tão grande. E a gente já tinha pago a metade para mandar voltar. Aí, naquela São Luís Gonzaga, passando gente para lá e para cá, aquele boneco com aquela jeba. Aí eu falei,
pega um lençol lá em cima pra gente botar nele. Porque sair com aquele boneco do carro e botar lá dentro da empresa e todo mundo olhando, ninguém ia entender, porque não tinha nem placa da empresa. Aí foi assim que a gente fez. Botou um lençol e tinha um rapaz que trabalhava com a gente, ele que subiu porque o boneco pesava horrores. E era um boneco grandão. Aí sentamos o boneco lá em cima e todo mundo, quá, 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 quá. Quando olhou, começou todo mundo a rir. E aí a gente tem que dar um nome para ele, né? E o nome que deram, Long Dong Silver. E a gente não sabia o que era isso, até que nos disseram que era uma pessoa que aparecia em revistas essas revistas eu não posso falar a palavra, senão vai ficar feio. E essa pessoa tinha realmente desse tamanho. E era usado nessas revistas. E aí ficou o nome dele, Long Dong Silver. E toda vez que a gente ia dar aula e ia usar aquele boneco, a gente botava o boneco sentado, para ninguém ver muito bem. Aí, quando a gente ia botar na maca para fazer os procedimentos, a gente avisava, ó, gente, isso aqui vocês vão ver, mas foi... Isso, ele tem nome, ele é um homem de respeito. E as pessoas riam muito, e ele se tornou até uma coisa leve para o curso que a gente dava, porque as pessoas riam e acostumavam com ele. E assim foi. E ele ficou com a gente muitos anos lá na empresa, Long Dong Silver. Foi um tempo divertido. E de valia, porque a gente fazia nele as técnicas que tinha que fazer. Porque, além disso, tinha os outros buracos que a gente fazia, né? Então, foi isso. Long Dong Silver. Se você não conhece, vai lá na internet, deve ter. Aliás, quem quiser se inscrever no meu canal, é um favor que me faz. Vai lá no Best Selling, ou então bota na internet @Ellen Werneck para chegar no link e se inscreva, porque ainda tem muita história para contar. Beijo.